Boa noite, meus irmãos, que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Estamos chegando ao final de um ciclo, um ciclo difícil. Já estamos programando para reabrir nossa casa em janeiro. Então, logo estaremos reunidos aqui, respeitando sim os protocolos, mas já temos uma luz no fim do túnel e já estamos chegando no final do túnel. Então, meus irmãos, vamos aguentar firme, vamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa resignação, porque Deus está no controle e no comando de tudo. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Está em Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento do que notas de harmonia. Análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados, entre aspas, de santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é de mais admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, fez menção especial desses amigos do Cristo. Não julgue, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Bom, meus irmãos, é uma mensagem, né, cada vez a gente vê e convive e assiste notícias envolvendo companheiros nossos ligados à política, que se desviaram do caminho, que ao invés de defender o interesse, né, daqueles menos favorecidos ou dos seus representantes, do povo, buscam os seus próprios interesses. Mas é aquilo que eu tenho tentado me policiar e tenho tentado interiorizar. Nós não somos dignos de julgar ninguém. E mais ainda, tudo isso que acontece, ou todos os comportamentos e as escolhas equivocadas, essa é a palavra mais certa, pode sim corromper a lei dos homens, corromper a justiça dos homens, e a gente às vezes fica indignado: poxa, como é que pode, não aconteceu nada, conseguiram reverter, fizeram isso, teve manobra daqui e dali. Só que a gente está perdendo o nosso tempo quando a gente se preocupa com isso, porque a justiça de Deus não falha, meus irmãos. A justiça do homem é falha como nós somos falhos. Então esses irmãos são dignos de oração, porque eles têm a fartura do homem, eles têm a opulência do homem, eles têm o poder e a riqueza do homem, mas são almas que vão pagar muito caro por causa disso.
porque a lei de causas e efeitos vai cobrar um preço alto. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos hoje construindo a nossa cruz de amanhã. E se nós nos esforçarmos e nos tornarmos espíritos melhores, com certeza o nosso retorno aqui ao mundo da carne vai ser com a cruz um pouco mais leve. Mas aqueles que fazem as escolhas equivocadas serão os miseráveis e os sofredores do futuro. Então, meus irmãos, que a gente tenha cuidado para não julgar, e é isso que a gente mais faz. É muito difícil a gente não condenar, a gente não julgar, a gente não falar mal, especialmente dessas pessoas que têm oportunidade de fazer muita coisa e fazem muito pouco pelos outros e muito, muito por eles mesmos. Mas são irmãos nossos, dignos da nossa oração, embora muitas vezes não consigamos enxergar dessa forma. Então, meus irmãos, que a gente possa, para o nosso bem, porque enquanto nós tacarmos pedra, faremos igual o exemplo que Jesus ensinou. Qual era a lei? Apedrejar a adúltera. E esses são os adúlteros, sim, do poder, são os adúlteros da política, e que traíram os seus compromissos, a oportunidade que estão tendo. Mas somos nós que vamos tacar a primeira pedra? Será que nós somos isentos de pecado para tacar a primeira pedra? Então, meus irmãos, que sirva de lição para todos nós, e espero que sirva muito para mim, porque todos nós, e eu tenho dificuldade também. Então, que a gente possa entregar na mão de Deus e orar por esses irmãos, porque, embora eles estejam fazendo mal para um número imenso de pessoas, eles estão construindo, sim, o pranto e ranger de dentes para o seu futuro. Então, não cabe a nós tirar a primeira pedra. Cabe a nós pedir a Deus que tenha misericórdia e que eles possam despertar enquanto é tempo, para que eles não sejam herdeiros dessa cruz tão pesada que eles colocaram nas costas e hoje parece leve, mas que vai pesar muito no futuro. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, e que Deus, nosso Pai, possa estar conosco, possa amparar o nosso ambiente, possa inspirar a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra, através também dos benfeitores espirituais dessa casa, que Jesus, nosso Mestre, com certeza está entre nós, e que Ele possa conduzir essa nossa reunião, esse nosso momento de estudo, junto com o nosso querido Germano, junto com a espiritualidade amiga, que possamos receber nessa noite um ensinamento que nos fortaleça na nossa fé, que nos traga a resposta que precisamos, que possa nos mostrar que tem caminhos muito melhores e que nós fechamos os olhos para enxergá-los. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião, e a nossa irmã Regina Soares fará uso da palavra. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor esteja em nossos corações, nos nossos lares, hoje e sempre. Então, mais uma vez estamos aqui na semana do Natal para trazer aí uma mensagem muito importante para todos vocês, para todos nós, melhor dizendo, que é o canal que nos liga a Deus, o canal que nos liga à espiritualidade. Então hoje nós vamos falar do poder da prece. Que poder é esse, né? O poder da oração. É imensurável, né? A força que tem. Não tem como medir quando vem lá do fundo do nosso coração, quando vem com sentimento, quando vem com consciência, né? É o caminho, é a porta que nos leva até Deus, até a espiritualidade, até os nossos mentores, enfim, a todos os espíritos de luz que nos ajudam nessa casa maravilhosa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse poder da prece, o que fazer, como fazer,
que benefícios ela pode nos trazer, a oração, a prece. E essa é a nossa mensagem de hoje. E aqui a gente traz Joana de Ângeles. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma, né? Se a gente parar para analisar, traz conforto, nos conecta, né? A prece, a oração, ela é a força que faz a gente superar todas as dificuldades da vida, vamos dizer assim. É um dos instrumentos, né, que a gente tem na nossa doutrina, a prece, porque o estudo também é muito importante, né, dos nossos livros, de todo o legado que a gente tem do Espiritismo, de tudo que Kardec deixou e outros espíritos maravilhosos, né? Mas essa é a mais simples e é que todo mundo, pelo menos, mesmo aquele que é ateu, pelo menos um dia, pelo menos, né, Giovanna, já pronunciou, meu Deus, me ajude, mesmo sem acreditar em nada, né? Eu já ouvi aqui várias vezes que até mesmo uma simples frase, meu Deus, o que eu faço, meu Deus, me ajude, já é uma oração. Muito forte. Se vem do fundo do seu coração, já é, né? Então a gente vai ver que é algo simples, mas que tem um poder enorme, que tem uma força, uma energia que nos acalanta, né? Que nos protege, que alivia os nossos corações e que traz resultados e que favorece a nossa saúde física, mental, espiritual, né? E por aí vai. A oração é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Isso foi psicografado por Chico, através de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, página 119, né? A oração é o divino movimento do espelho da nossa alma. Então, quando a gente está conectado, orando, em qualquer lugar, é como se a gente estivesse se vendo no espelho, vendo a nossa alma, vendo o poder que essa energia traz, vendo o poder da oração, sentindo-se acalentado, sentindo-se acolhido, mesmo que seja uma oração ou uma prece desesperada, chorosa, às vezes pode ser até com raiva, mas a gente a conexão com o mundo superior, através da oração. E vai mostrar toda essa grandeza, né, que tem nas palavras, que tem nos sentimentos, e que Deus é Pai de todos nós e nos ama incondicionalmente. Ele nunca vai deixar um filho seu ao léu, ele nunca vai deixar um filho seu sofrer além do que o necessário. Ele vai trazer dádivas, ele vai trazer inseguranças, a gente vai sentir amor, alegria, pesar, descontentamento, tristeza, raiva, né? Tudo, mas Deus está sempre ali. E é esse instrumento, repito, que a gente tem para se conectar com Ele e dizer que a gente não está bem. A prece é universal, em todas as religiões, no mundo inteiro, nas diversas línguas, nos diversos idiomas, seja no budismo, no protestantismo, no judaísmo, no catolicismo, na umbanda, no candomblé, nas religiões pentecostais, eu tenho que falar devagar porque é uma palavra, né? Pentecostais, em todo lugar, no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então é universal, em qualquer lugar que você vá, você encontra um templo, uma igreja, um jardim, né? um mar, uma praia, um lugar para você sentar e orar. E com certeza você vai ver, né? Pessoas de diversas nacionalidades fazendo aí as suas orações, algumas com hábitos mais rígidos, mais rigorosos, né? Outras nem tanto, enfim, mas é universal. E todos podem orar, todos nós. Aí tem uma passagem em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que fala de Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 dias e meio. Ele orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então, o que Tiago quer trazer aí
que a gente ser agraciado, né, com pedidos sendo aceitos, com os nossos anseios sendo aceitos e também com as nossas aflições diminuindo ou terminarem, é tudo através da oração. E ele mostra que qualquer um pode, com esse exemplo da passagem de Elias, que orou para que não chovesse, que depois orou fervorosamente e choveu, e a sua terra deu frutos, e ele se alimentou, e ele compartilhou, né? Então, basta orar com fé que ele responde, Deus responde, Jesus intercede, a espiritualidade nos ajuda, mas é com fé, vindo lá de dentro do coração, lá do fundo da alma. Não há força maior que a fé em Deus, nem voz mais alta que a oração. Isso é mais para reforçar, né? Como é forte, quanto mais a gente reza, ora, mais a gente se fortalece, né? Mais a gente está próximo de Deus. É a conexão do nosso coração com o coração da espiritualidade, com o coração de Deus através das orações. Benefícios da prece. Vamos ver alguns. O hábito de orar tem valor inestimável. Devemos orar todos os dias, criar um campo de força positiva em torno de quem ora. Porque quando a gente ora, né, e se a gente está na nossa casa e a gente tem o hábito de orar ao acordar, antes de dormir, ou em algum momento de aflição, parar e orar, nós estamos criando um ambiente de proteção, de energias positivas ao nosso redor. É como se a gente jogasse uma pedra num lago, né? Numa água parada que vai fazendo um monte de ondas. Então a prece, a oração vinda do coração tem esse valor que reflete por todos. Vai refletir na sua casa, na sua vizinhança e vai refletindo, né? Porque tem esse poder, esse campo de força, essa energia que a gente tem através do nosso pensamento e do que a gente ora. Atrai o auxílio de espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou inspiração vêm nos sustentar. Então, às vezes a gente está numa situação delicada, desafiadora, não sabe o que fazer. Então, não sabe o que fazer, vamos orar. Com certeza, através de alguma intuição, alguma coisa que vem à sua cabeça, né? Que eu digo às vezes, alguém às vezes fica soprando umas coisas aí, ou então até através de um outro irmão. O homem opera, Deus opera o homem pelo homem, né? Então, quantas vezes alguém bateu a sua porta, ou você encontrou alguém que lhe disse uma palavra, que lhe deu uma ideia, que lhe deu simplesmente um abraço, um aperto de mão, né? E hoje aconteceu isso comigo. Eu estava meio preocupada de manhã, tocou o telefone, né? E era uma pessoa, e aí no meio da conversa ela começou a falar, né? O ano já está terminando, né? Até mesmo sem eu ter colocado por que eu estava assim tão triste, o que estava acontecendo. Vamos ter fé, vamos orar, vamos nos apegar com Deus. Independente de religião, vamos acreditar, né, que tudo vai passar, tudo melhora, né? Então, é isso. Então, quando você ora e você pede a ajuda, vem de alguma maneira. E eu tenho um outro exemplo para dar, que aconteceu comigo há muitos anos. Meu filho Davi era pequeno e ele estava doente, porque ele tinha muita alergia, né? Mais do que hoje, depois de um longo tratamento, alergia respiratória. E ele tinha tido febre, estava bem congestionado, com uma faringite, uma laringite, não me lembro o que. Ele devia ter uns 5 anos, 6 anos. E aí ele estava deitado lá no caminho dele, eu deitei na outra, e aí eu fiz uma oração, que não foi nada demais, só pedindo a Deus que desse forças e que ajudasse o Davi a melhorar. Não foi nenhuma palavra rebuscada, eu não fui buscar em nenhum livro, né? Eu não fiz nenhum discurso mental, mas eu senti como nunca, até hoje, uma sensação de paz tão grande interior que eu dormi, né? E o Davi também dormiu até o dia seguinte, foi melhorando.
Foi a primeira vez que eu senti isso. Porque hoje, quando eu rezo que tem alguma situação, um tempo depois eu me sinto melhor, mais leve. Mas essa foi imediata, assim que eu acabei de orar, como se eu estivesse recebendo um bálsamo de luzes, aquelas estrelinhas, eu imaginando, né, caindo e limpando tudo que estava de tristeza, de preocupação. Foi incrível isso que aconteceu, e já tem mais de 15 anos por aí. Mas acontece. E foi, porque foi, como eu falei no início, do fundo do coração. Chico já não disse uma vez que a oração de uma mãe... É isso que eu ia falar, né? Agora, tá? Fala aqui, aí, estava coçando para eu falar. Pode falar. A oração da mãe abre as portas do céu. Eu acho que é isso que ele falou. Abre as portas do céu. O poder que a mãe tem de orar e abrir as portas do céu para que o pedido em favor dos seus filhos, com certeza, sejam atendidos, é muito forte. É porque existe um amor aí incondicional, né? Independente do que esteja acontecendo. Não tem amor maior no mundo do que o amor de uma mãe pelo seu filho, né? Mais um benefício. Quem ora se transforma num foco irradiador de energias salutares para si mesmo e para quem os cerca. Foi o que eu falei no primeiro. É como você jogar uma pedrinha num lago parado, vai fazendo um monte de onda e vai refletindo para todos que estão à sua volta, né? Não só para você. Então, olha que legal, né? Você ora e você ainda contribui para que outras pessoas que estejam naquela sintonia também, porque tem que estar também na sintonia, né? Se está revoltado, se está irritado, se só está entristecido, se sente enfraquecido, aí não vai. Quando a gente se sentir assim, a gente tem que orar e vigiar os pensamentos, e orar, e paciência, para poder tudo melhorar. E como orar? Aí a gente traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que tem lá uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. É você com Ele, num ambiente mais propício, mais calmo, né, mais acolhedor, para que, como disse lá no início, no primeiro slide da Joana de Ângeles, né, abrir a alma, é o espelho da alma a oração, porque ali você vai se desnudar de tudo, você vai estar por completo ali, né, pedindo ao Pai humildemente que te socorra, ou então com alguma oração de agradecimento também, né? De agradecimento por coisas boas, é importante a gente também ser grato e orar em todos os sentidos. E aí eu trago aqui uma letra de uma música do Gilberto Gil, Se Quiser Falar com Deus. E ele fala um pouquinho e ilustra aí o slide anterior. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Aqui ele diz que a gente, né, eu entendi assim, se concentrar, tirar todos os pensamentos da cabeça, né, ficar ali naquele momento de oração, né, e através da oração você encontrar paz, né, e você não deixar que pensamentos atrapalhem a tua oração naquele momento, pensamentos que não estão bons, porque espíritos benfeitores estão do seu lado, mas mauzinhos também, para te desviar, para você não orar, para você não clamar a Deus, nem a espiritualidade, para que Ele querem muitos que você continue naquele engodo de problema e de frustração e de angústia. E eu trouxe esse tema hoje porque a gente está na semana, há 10 dias do final do ano, na semana do Natal, né? E o mês de dezembro, ele acaba sendo um mês onde a gente também começa a fazer um exercício, né? O que eu fiz esse ano, o que eu não fiz, e vem esse sentimento de frustração.
e traz uma certa melancolia e pode trazer, né, um sentimento de derrota. Mas se a gente for avaliar, meus irmãos, a gente com certeza acertou mais do que errou, vamos dizer assim. A gente fez muito mais coisas boas e a gente conseguiu realizar muito mais coisas do que a gente pensa. Se a gente botar no papel, a gente vai ver o que realizou, o que não, o que deu certo, o que não deu, onde eu errei, onde eu fali e onde eu fui bem. E a gente vai perceber que tem muito mais coisa boa do que coisas ruins. Então, esse mês é esse momento, por isso de trazer esse tema, para a gente ter esse refúgio e ter esse pilar da oração para nos sustentarmos, né? Para ficarmos com pensamentos positivos, para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa respirar, se fortalecer e pedir a Deus forças para que 2022, e com certeza vai, porque esse ano a gente já teve uma boa melhora do meio do ano para cá, se tratando de pandemia, que é o que a gente vem falando sempre, né? E 2022 com certeza vai ser muito melhor do que 2021, como 2021 foi muito melhor que 2020, e assim vai. Esse tema também veio no meu pensamento porque foi através dessa força da oração, já que a gente, esse ano, né, há quase 2 anos que a gente não se encontra presencialmente, como o Gilvan falando, se Deus quiser, em janeiro a gente vai voltar, mas foi através da oração diária, no nosso grupo de amigos aprendizes do bem, que muitas pessoas se sustentaram, que muitas pessoas começaram a entender e a criar o hábito, inclusive até de orar, né? É todo dia, incansavelmente, né? Gratidão a Rosa, ao Gilvan por isso, né? E estudos e orações diárias, né? As pessoas incansáveis, porque quantas vezes, por exemplo, sempre vem na voz da Rosa, né? Quantas vezes ela podia não estar bem, mas ela estava ali fazendo aquele trabalho de caridade para todos nós, para quem quisesse ouvir. Foi incansável, né? Então eu fiquei pensando, não, a oração vai ser, o poder disso vai ser o estudo dessa semana, para a gente poder perceber isso, né? Perceber essa importância. E o que a prece pode fazer por nós? Eu já falei tanta coisa aqui, a gente vai falar mais. No Livro dos Espíritos, na questão 660, responde: aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. A prece fervorosa favorece a consecução dos objetivos almejados, a fé que transporta montanhas. Então, se a gente for merecedor, o que a gente pede na oração, a gente vai ter, né? Porque Deus dá aquilo que realmente a gente precisa. Não é nenhum clichê, é uma realidade, a gente sempre fala disso aqui, a gente fala dessas questões, de que nem tudo que a gente pede, a gente é merecedor ainda, né? Então, é importante perceber isso, mas que a oração e a prece sempre acalmam os nossos corações, com certeza. E Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Está em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22, né, do site biblia.com, que é aquela passagem lá do início, que eu esqueci até o nome foi lá em Tiago que ele disse que, né, Elias, né, ser humano como nós, orou com fervor e pediu que parasse, que não chovesse por 3 dias e meio. Depois orou de novo e pediu que chovesse, e aí choveu e as suas terras frutificaram e ele teve abundância aí de alimentos. Então é isso. Se tiver fé e o pensamento forte, a gente consegue. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 31, também do Grupo Espírita Allan Kardec. Vigiai e orai e vigiai. Sempre é o que a gente tem no nosso coração. Ser positivo não significa que você não terá pensamentos negativos. Significa que você não vai permitir que esses pensamentos negativos comandem a sua vida, porque você tem as rédeas do teu destino e da tua vida. Então, isso depende mais de nós, né? E quando a gente não estiver conseguindo, a gente ora, né? E aí tem uma pesquisa do Instituto de Câncer lá da Flórida, o Moffitt, que diz que perceberam lá os pesquisadores, os cientistas, os médicos, que os pacientes que acreditavam numa força superior tinham mais saúde física e mental do que os incrédulos, né? Tá? Isso é do Espaço Luz e Vida.
né? E aí a gente vai abrir aqui, aí eu abri aqui alguns slides para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da neurociência, do que tem no nosso cérebro, né? Peraí. O que acontece, né? O que acontece com o cérebro ao orar, né? O que acontece com o cérebro ao orar? Então a gente vai ver agora o que acontece com o cérebro ao orar, né? Porque ele vai em movimento, os neurônios estão lá fazendo conexões com tudo que a gente lê, com tudo que a gente vê, né? Então é muito comum ouvir de pessoas que oram relatos de que sentem-se mais aliviadas, mais calmas e seguras durante e após o ato de orar. Muitas pessoas podem pensar que isso está relacionado somente com a crença, mas mais do que isso, nosso sistema neurológico, os nossos neurônios que estão dentro do nosso cérebro, também esse sistema ele também é afetado pelas nossas crenças. Então o que a gente pensou, plasmou e orou e a gente sente mesmo. Todas as nossas ações e pensamentos têm relação direta com o nosso cérebro. Não é diferente com nossas condições espirituais e religiosas. Quando conversamos com uma pessoa que a gente admira, a gente não se sente admirado, admira aquela pessoa. O nosso cérebro ele libera substâncias que fazem a gente sentir prazer, né? A gente se sente bem do lado daquela pessoa, a gente sente alegria, a gente sente ternura, a gente sente amor. E aí, quando a gente sente isso, prazer, quando a gente se sente bem, a gente está liberando o hormônio que é a serotonina, eu anotei aqui, que é o hormônio que traz pra gente a sensação de bem-estar. Agora, quando a gente briga, fala mal, reclama, né, a gente vai liberar substâncias de adrenalina que não fazem bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde física e mental, né? Então a oração também é percebida como uma conversa para aquele que tem fé. Então a oração também é percebida como uma conversa, como se você estivesse conversando com alguém que você admira. E você está, porque você está conversando com Deus, né? Uma conversa com o divino. Por isso, quando oramos, substâncias são liberadas afetando o nosso corpo, nossos sentimentos e nossas atitudes. Daí o exemplo que eu dei, né, quando eu falei do que eu senti quando eu orei, pedindo a Deus que ajudasse meu filho a ficar melhor, né? Aquela sensação de paz, vem, né? Essa sensação do bem-estar. As nossas funções corporais também são afetadas ao orar. São ativadas regiões do nosso cérebro que nos deixam mais reflexivos. Consequentemente, regiões relacionadas à ação têm suas atividades reduzidas. Isso significa que a pessoa se torna menos impulsiva quando ora, ficando menos ansiosa, sentindo-se mais segura. Então isso é muito útil para pessoas que lutam contra desejos e vícios. Está comprovado cientificamente. Várias instituições que cuidam de pessoas que estão internadas para superarem qualquer tipo de vício, né, ou coisas exageradas, ou uma depressão, ou alguma coisa relacionada à droga, ou qualquer tipo de droga, enfim, ou até mesmo uma tristeza profunda. A oração, ela faz parte do tratamento em muitos locais, né? Porque você tem uma sustentação, um pilar, uma confiança, isso é muito importante. As emoções podem ser estabilizadas no momento da oração, diminuindo o medo, a raiva, pois a gente libera a ocitocina, que é o hormônio responsável, entre outras coisas, pela sensação de segurança, bem-estar e da felicidade. A pessoa que ora fica menos ansiosa, pois o córtex pré-frontal, que fica aqui no cérebro, né? Ele é afetado também. Essa região aqui, nossa, aqui, ela é responsável pela tomada de decisão, por planejamento. Então, se a gente está preocupado com uma situação que não sabe como resolver, então vamos orar, vamos respirar, vamos acalmar, né? Para que a gente possa receber toda essa energia e a gente possa clarear as ideias, né? Ao colocar a confiança no divino, em Deus, na espiritualidade, compreende que não precisa dar conta de absolutamente tudo e busca olhar para as ações que estão ao seu alcance. Porque às vezes a gente não está tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue enxergar. E a coisa pode estar ali, ó, no meu pé, do meu lado, né? Às vezes é mais simples, por isso que a gente diz, né, que muitas vezes quando a pessoa está de fora consegue enxergar o que você não está conseguindo.
porque você está emocionalmente envolvido com sensações que não são boas e aí te bloqueiam, inclusive, né, aquelas famosas intuições que chegam, as ideias para solucionar. E aqui tem um exemplo de onde fica o córtex frontal, bem aqui assim, nesse pedaço aqui né, em cima da testa aí. A crença e a fé nos tornam pessoas melhores, né? Para reforçar. Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação, para que a gente possa enfrentar as dificuldades e os dissabores que são próprios da natureza humana, né? Com ideias que lhes são sugeridas pelos espíritos benfeitores, as famosas intuições, aquele sexto sentido, né? Deixando-nos, contudo, o mérito da ação. Aí é o livre-arbítrio, você até recebe as intuições, você até recebe as sugestões, né? Que pode vir até, como eu já falei, na figura de um outro irmão, de uma pessoa que você encontra, mas que a gente é que tem que agir. Não dá para ficar parado à beira do caminho esperando que tudo caia do céu, né? Tem poder quem age e a gente tem que agir. Isso porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre aí, ó. Pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmos, como asseverou o mestre. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Então a gente tem a ajuda do alto, da providência, da espiritualidade, de Deus, de Jesus, do seu protetor, mas a gente tem que agir. Não dá pra gente ficar... lógico que a gente tem momentos que a gente não quer ver nada nem ninguém. E as pessoas têm que respeitar isso, e a gente tem que se respeitar. Quando a gente está num momento assim de crise, com alguma situação, como a gente tem vivido muito nesses 2 anos, a gente, em primeiro lugar, e eu aprendi isso com o tempo, né, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, em primeiro lugar. E respeitar. Só que não dá para ficar na cama chorando o dia inteiro, uma semana, um mês, 2, não. A gente tem que levantar e agir. Para poder as coisas melhorar, para você trazer coisas boas, né? E eu também considero que tem outras formas de orar. Que não seja, isso aí é achismo meu, né? Que não seja só através de uma oração propriamente dita. Quando você se ama e você se cuida, quando você cuida da sua saúde física, mental, espiritual, quando você se protege de questões tóxicas que podem envolver pessoas ou situações, é uma forma de oração, porque você está se ligando a Deus, porque você está se cuidando, fazendo a sua reforma íntima, usando o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Quando a gente ama alguém, né, também é uma forma de oração, porque quando a gente ama, a gente cuida, né, a gente quer ajudar. Quando a gente cuida da natureza, preserva a natureza que a gente tem, né? Tanta catástrofe aí que tem acontecido nesses últimos dias aí, essas últimas semanas, com um monte de ciclone, tufão, furacão, né? Essas chuvas todas que têm caído aí, que agora vem uma época complicada. Muita coisa acontece de inundação, porque nós mesmos não cuidamos, por exemplo, do nosso lixo, né? Derrubamos uma árvore e não colocamos outra no lugar. Então a natureza responde também, né? Então cuidar da natureza, para mim, também é uma forma de oração. Como é uma forma de oração, você ser solidário, né? Ser empático com qualquer pessoa, independente do seu credo, da sua raça, da sua opção de vida, do seu gênero, é você ter a empatia e a compaixão. E a gente se conectar, né? Com Deus. Em momentos, nem que seja para ficar contemplando o mar, que é uma coisa que eu amo demais, quietinha, é uma forma de oração, porque eu estou agradecendo, e agradecer, ser grato todo dia também é. E aí termina e eu pergunto para você, e você já orou hoje? Né? Hoje, no final do dia, 21 de dezembro, muitos já estão assistindo, provavelmente à noite, e a gente está na semana, né, dia 21 de dezembro, há 4 dias, 5 dias do Natal. E vamos lembrar do aniversariante, né, principal de 24 para 25, que é Jesus. E vamos orar, ou com a nossa família, ou sozinho, se não tiver essa oportunidade, né, se as pessoas não quiserem, você vai e ora, faz uma oração. É bom celebrar? É.
fazer uma refeição junto com pessoas que você ama, com familiares e amigos, mas não vamos esquecer de fazer uma oração, não. Em algum momento do dia, né, de 24 para 25, no dia 24, no dia 25 e nos outros dias e todos os dias. Criar esse hábito, né, de orar ao acordar, pelo menos, e ao deitar, agradecer, nem que seja para dizer: Senhor, gratidão por tudo que ocorreu hoje, de bom e nem tão bom, porque com certeza muitas coisas foram aprendidas, mesmo que fiquem lá no inconsciente, né? E agradecer sempre por ter casa, comida, família, né? E agradecer por poder ajudar ao próximo, nem que seja com uma palavra, com um aperto de mão, com um abraço, nem que seja com um só assim, ó, tô aqui, o que você precisar, tô à tua disposição. Então é isso que eu trouxe para hoje, nessa semana especial de Natal, que a gente ore e não esqueça nunca desse aniversariante principal, que é Jesus, que se sacrificou por nós, né? E que mostrou todo o seu amor, que trouxe a mensagem do nosso Pai e que Ele está entre nós. Gratidão. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço, nós agradecemos. Um tema tão importante, né? E que funciona mesmo. E eu estava ouvindo esses dias, tem poucos dias eu ouvi, não lembro nem quem foi que comentou, e eu passei a fazer também porque eu achei que é importante. A gente às vezes agradece, desce pelo dia, agradece, só que a gente quer de agradecer, sabe de quê? Do mal que não aconteceu, que nós fomos poupados, é verdade. E que a gente não sabe. Com certeza. Quantos livramentos a gente tem em cada dia e a gente não sabe. Pela misericórdia de Deus, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então agora eu agradeço sim pelo dia e pelo livramento do dia também, porque com certeza muitas coisas ruins estavam programadas para acontecer com a gente, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e que pela misericórdia de Deus e não pelo nosso merecimento nós fomos poupados, recebemos sim o livramento. Verdade. E que talvez não saibamos nunca, ou saibamos um dia quando retornarmos à pátria espiritual, mas que possamos reconhecer agora e agradecer a Deus por todos os benefícios que recebemos, ainda que sejam dolorosos, porque o sofrimento é um benefício de aprendizado, que ninguém quer, porque ainda somos espíritos imperfeitos e não enxergamos dessa forma. Quem é que quer sofrer? E aí como entender bem-aventurados aflitos? Que Jesus nos ensinou. Como ser feliz por sofrer? Está no Evangelho. Né? Porque bem-aventurado, né? Felizes por estar passando, está tendo a oportunidade de corrigir, ainda que pelo sofrimento, os nossos erros do passado, para que possamos amanhã sofrer menos e chegarmos ao ponto, um estado de espírito felizes, de espírito perfeito, que não vamos precisar passar por mais nada disso. Bom, nós é que agradecemos a nossa querida irmã Regina pelo trabalho, a gente vê, dá trabalho, né? Quando a gente vê a apresentação, puxa, que legal, mas são horas de dedicação, nessa vida corrida, nas dificuldades que todos nós temos, né? Nos momentos de a gente estar ali passando por dificuldade e a gente se debruça, e a nossa irmã com certeza teve muito trabalho, e temos mais certeza ainda que foi com muito amor. Nada, com certeza. E com esse amor que nós agradecemos, minha irmã. Eu que sou grata. E que Deus te abençoe cada vez mais, né, pela essa dedicação, pelo esforço que também faz para se tornar uma pessoa melhor, como todos nós fazemos e muitas vezes ainda falhamos. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por mais esse dia. Chegamos ao final desse dia, estamos agora de noite, passamos por dificuldades e passamos por alegrias, passamos por momentos bons e por momentos difíceis, mas chegamos aqui ao final do dia. E amanhã, Deus, com a sua infinita misericórdia, vai nos oferecer mais um dia de renovação, de oportunidades, de momentos melhores do que aqueles que passamos difíceis. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, Mestre querido, Mestre amado, por estar conosco nos momentos difíceis, por ter nos deixado esse legado de ensinamentos
e que nós, rebeldes como somos, ainda deixamos para segundo plano. Obrigado, Germano. Estamos chegando ao final do ano, estamos chegando ao dia 1º de janeiro de 2022, onde a nossa casa amada, nosso Porto Seguro, fará 90 anos de portas abertas. Obrigado, Pai, por nos oferecer essa casa abençoada. Obrigado, Germano, por se dedicar a ela tanto tempo. Obrigado à espiritualidade amiga, que trabalha por todos nós nessa casa de Deus. A nossa eterna gratidão. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.